Boa noite, vamos começar logo com esse debate enquanto esse público está aquecido, que é muito legal. Escuta, eu fiquei encantado com uma coisa, né? Essa plateia lotada e o público aplaudindo no final. Eu não sei se vocês têm consciência disso, mas tem ocorrido com muita frequência aqui no Belas Artes nesses últimos dias, desde que o Marighella do Wagner estreou. Eu assisti o filme 2 vezes aqui no cinema e foi uma apoteose sempre no final, o que é uma alegria, essa digamos assim, essa celebração do cinema brasileiro nesse momento. Ô Marcelo, eu já vou começar perguntando uma coisa. Um indivíduo, um artista, etc. Tal, mas tu carrega um sobrenome muito ilustre, né, meu caro? Né? E esse sobrenome, ele se refere não só a um artista importante, mas também ao que a gente poderia definir como a parte mais consciente, digamos, da nossa Casa Grande no Nordeste, né? E só o fato de tu teres feito um documentário como Lado a Lado, Porta a Porta, perdão, a política em 2 tempos, e retomar agora como ficção essa ideia da política numa pequena cidade nordestina, não tão pequena eu acho, né? Mas numa comunidade nordestina, já leva a uma pergunta inevitável, né? Por que esse tema te atraiu tanto para trabalhar como fato e como ficção agora? Vamos ver. Boa noite, é um prazer aqui estar com você novamente. Novamente não, mas lembro que você assistiu o documentário e fez uma excelente crítica. Então, já sou seu fã. Quando eu realizei o documentário, eu não tinha nenhuma pretensão. Eu parti de uma ideia mais globeriana, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Disse, não, eu vou filmar uma campanha política no interior. Por quê? Qual a formação de um político? Né? Eu vendo os horários eleitorais, assim, como é que uma pessoa decide ser, por que ela decide ser política, que tipo de formação ela tem? Porque quando eu assistia a televisão nos horários eleitorais, pareciam personagens em cena. E aí eu com essa ideia fui para Gravatá fazer o documentário, fazer um registro de uma campanha eleitoral e para me sensibilizar pelo impacto econômico e social que campanhas políticas exercem no interior. E daí surgiu o documentário Porta a Porta, ou seja, a partir de uma mera curiosidade. E o documentário e a ficção, eles se entrelaçam, mas ao mesmo tempo eles são antagônicos entre si. Por quê? Porque no documentário você tem total liberdade em estar filmando, mas quando você vai para uma sala de edição, você se sente mais preso, mais limitado na edição. Porque você tem que registrar a realidade. Você tem que ser fidedigno à realidade. Na verdade, você não pode... Tem uma linha tênue entre o documentário e a ficção quando você está editando, né? Então você não pode ultrapassar essa linha. E a ficção é diferente. Ficção você fica mais engessado na filmagem, porque você tem toda uma estrutura, todo um set, toda uma responsabilidade de orçamento. Ao mesmo tempo, na montagem, você tem total liberdade. Então, depois que eu fiz o documentário, existia uma certa inquietação em mim. Senão, eu preciso falar mais. Tem mais assuntos que eu preciso abordar aqui. Mais coisas que eu vi. Por quê? Porque no documentário, existe um certo contrato moral com a pessoa que você está filmando. Então, eu não me sentia à vontade em estar colocando na tela, colocando no filme, cenas que eu tinha presenciado, que é a compra de voto, que é a ficha de cadastro, né, que é a principal moeda de troca do filme, que é a falta de água, que é a água, né? Então, foram temas
que eu quis trazer para a ficção. Né? Então foi aí que surgiu o Filme Curral. Foi aí que surgiu a ideia do Filme Curral. Eu só queria pedir uma licença aqui, que avisaram que eu ia embora, e realmente, de fato, eu estou indo. Porque, peço até desculpas aí, quero agradecer muito a presença de todos vocês, né, que eu estou trabalhando em outro projeto e estou filmando todos os dias e estou desde as 5 da manhã acordado, e amanhã de novo vou trabalhar às 5 da manhã, então está bem puxado, mas o que é bom, porque eu fico muito feliz de ver projetos como esse, né, sendo exibido, né, uma resistência nossa de cultura nacional, né, o que eu fico muito contente de agradecer muito a Marcelo desde o convite para poder fazer parte desse longa-metragem que para mim representa muito, de muitas camadas do que a gente vive socialmente. E eu acho que esse filme traz debates como esse para a gente poder sair daqui com cabeças pensantes e transformar, quem sabe, o nosso coletivo, né, que eu acho que é o mais importante. Então peço desculpas aqui à mesa, vamos dizer assim, né, e agradecer muito terem saído de suas casas nessa pandemia, que ainda estamos em pandemia, embora hoje tenha sido o primeiro dia de caso de não morte, né, por Covid em São Paulo. Isso me deixa muito contente. Eu que quase faleci, né, fui para a UTI, e eu imagino que outras pessoas também tiveram, enfim, colegas, amigas, amigos e talvez conhecidos, enfim, que faleceram, mas queria muito agradecer a presença de vocês e estarem aqui para resistir junto conosco nessa nossa resistência de cultura nacional. Muito obrigado. Estou indo embora. Mas não vai embora antes que eu fale. Olha aqui, ó. Porra, vocês sabem quem está falando, né? O Tomás é o cara atual, né? O Tomás, depois do Bacurau, virou esse fenômeno do cinema brasileiro. Ele está nesse filme, ele está no Deserto Particular, que vai tentar uma indicação para o Oscar. E ele é um cara, um ator poderoso, uma figura maravilhosa. E eu vou tietar. Aplaudo. Muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado, né? E de fato é isso, né? Eu fico feliz porque são tantos os projetos políticos sociais, né? Assim, de várias camadas. Você falou do Deserto Particular, e é isso, vai vir aí também. Teve Marighella, que você falou também, que é um filme... Eu saí chorando do cinema, eu realmente fiquei muito emocionado com toda aquela resistência. E tem um Curral para mim também, que é mais um filme de luta, de resistência, de fala, né? E que mostra uma peculiaridade do interior que talvez São Paulo e outras regiões, não do Nordeste, não desconheça, né? Não conheça a falta d'água, as pessoas terem que tomar caminhos drásticos para poder ter um que comer em casa, né? Isso realmente, de fato, é muito problemático ainda em pleno século XXI, mas eu fico muito feliz com o seu elogio. Eu vou voltar para casa bem renovado, vou voltar para o trabalho amanhã mais renovado ainda, né? Tentar fazer uma cena boa. Obrigado. Valeu, obrigado. Marcelo, tu falaste na questão da água, que é essencial no filme. E, na realidade, se a gente pensar que nesse momento existe uma crise hídrica no Brasil e que um dos melhores filmes brasileiros desse ano foi o Aquamovie, do Lírio Ferreira, que dá sequência ao Árido Movie. E eu te pediria, fala um pouco dessa questão da água também, que não é só digamos assim, um mote do filme, é um problema central, realmente. Exatamente. A água, ele é o elemento dramático do filme, né? A falta de água. E ela permeia todo o filme, ela representa também um aspecto psicológico do personagem. Agora, tem uma observação, a gente fala muito da falta de água, claro, a gente está vivendo uma crise hídrica assim, nos últimos
91 anos. Mas o problema de Gravatar, ele não é só a falta de água, mas sim o controle de água. Porque você, ao lado de Gravatar, você tem uma barragem de Amaragi, que se você criar um duto, fizer um investimento de um duto até Gravatar, você sana esse problema. Todos os personagens do filme e todos os conflitos do filme foram baseados em fatos reais. Foram personagens que eu presenciei lá em Gravatar durante o documentário. Então, os próprios candidatos a prefeito, o próprio prefeito, ele tem açudes e que conseguiriam fornecer água para Gravatar. Então, assim, o problema tem a falta de água, tem. A água, ela não chega à zona rural. Um poço artesiano é impossível de se fazer, por conta da altitude. Mas existe uma solução. E essa solução, os candidatos, os prefeitos, os partidos se aproveitam dessa situação para criar os seus currais eleitorais, que hoje falam de maneira mais sofisticada como um reduto eleitoral. Eu gostaria que o nosso roteirista também falasse um pouco. Essa região é a tua? Eu sou que moro em São Paulo, né? Não sei se tu é daqui. Como é o teu envolvimento com esse tema? Não, eu sou do Paraná, então quer dizer, é praticamente outro Brasil, né? Outra relação com essa questão hídrica e tal. Mas a relação... E assim, primeira coisa que eu queria falar, antes só de falar isso, como foi bom ver aqui na tela. Putz, é porque eu tinha visto na mostra ano passado, como bom ver cinema cheio, ver filmes com pessoas ao lado que eu não conheço, que eu nunca vi. Não é porque o filme que a gente fez e tal, mas é muito bom, né? Hoje foi um dia muito bom. E aí, só esse parêntese para dizer que, vendo o filme hoje e olhando, eu não tenho uma relação com essa região, mas eu vejo como o filme, de certa maneira, é violento. Eu vejo essa fibra de uma violência, já no primeiro contato dele com Joel, já passa por uma violência. E isso, a água permeia toda essa relação de poder e de subjugação, né? Muito constante. E isso no Paraná, no Rio Grande do Sul, é uma coisa muito brasileira, né? Então, quando o Marcelo me convidou e fui para Gravatar, para conhecer e entender mais como que essa situação se desenvolvia, como é que eram a relação entre esses personagens, uma coisa que me chamava muita atenção era isso, era uma relação dada de poder e de uma violência de subjugação a partir do elemento mais fundamental da organização de uma sociedade, que é a água. É uma coisa completamente absurda, né? Então você vê isso de maneiras graduadas em outros lugares do Brasil e tal, mas é a mesma coisa, né? Aqui em São Paulo você sai do centro expandido, começa a faltar água também e é uma coisa cotidiana, né? Então não é tão difícil se relacionar se você olha para o seu entorno com um pouco mais de atenção, que essas coisas estão aí também, né? Marcelo, na apresentação do filme, tu falaste muito na questão moral e nas escolhas morais. Fala um pouco sobre como isso te norteou na construção do filme, por favor. Existe um paradoxo muito grande lá em Gravatar que Fernando presenciou. O Fernando, quando começou a escrever o filme, disse, não, você precisa respirar essa realidade, você precisa ter contato com os personagens, com a locação. E aí Fernando foi para Gravatar e eu adoeci. E por sorte, foi muito bom isso, porque Fernando ficou livre para conhecer as pessoas, para ter essa imersão em Gravatar. Existe um paradoxo muito forte que Fernando me contou, que é o seguinte: o eleitor, ele vende o voto dele, né? Vamos supor, ele vendeu o voto dele para Joel. Se chegar um candidato que ele acredita, que tem uma boa proposta, que é uma pessoa séria, ele fala, eu votaria em você, só que eu já vendi meu voto. Então tem esse paradoxo lá, né? Muito interessante. Não sei se o Fernando quer complementar. Acho que tinha essa questão
da honestidade das pessoas em vender o voto e honrar o compromisso da venda do voto. Ou seja, dentro de uma lógica completamente paradoxal, ilegal, imoral, havia uma honestidade, né? Então, eu acho que o Marcelo sempre fala de como isso era mais difícil no documentário, né? Porque você não queria expor as pessoas que estavam se... E no longa, né, na ficção, a gente falou, puta, a gente tem a oportunidade de mostrar como é que isso funciona e explorar essa dinâmica paradoxal, que chega a ser engraçada, né? Que chega a ser de maneira mais veemente. Então, acho que o Marcelo sempre nos guiou para olhar isso com muito cuidado, porque era uma coisa que no documentário tinha outras questões na mesa, né? Então a gente explorou isso com mais veemência na hora de escrever o roteiro. Vamos abrir para vocês fazerem perguntas, por favor. Vamos ver. Olá, Marcelo, meu nome é Arthur, eu faço parte do Renal BR, que é a maior escola de políticos hoje no Brasil. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje, muito especial esse filme para a gente. E a minha pergunta, ela vem no sentido de, Marcelo, você acha que dá para gravar esse filme em São Paulo? Deixa eu fazer um filme Curral aqui em São Paulo. Eu acho assim que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? A história do cinema em si é uma história de resiliência e resistência, né? A gente passou por ditadura, teve o fechamento da Embrafilme na década de 90, que praticamente não fizemos filmes, e hoje a gente passa por uma censura financeira, né? Não só financeira, na realidade, que, para você ter uma noção, até 2 anos atrás eram produzidos 170 longas. Esse ano você não consegue nem aprovar mais um projeto, né, para receber recursos que não sejam do governo. Então existe uma certa censura. E isso com certeza seria o maior obstáculo para você fazer esse filme em São Paulo. Mas com certeza, se não fosse esse obstáculo, você conseguiria fazer. Eu acho que não vejo problema nenhum, não. Para você ver, assim, eu consegui fazer em Gravatar, falando sobre Gravatar. Eu tive a autorização do prefeito lá. Na realidade, eu mandei o roteiro para o prefeito, ele nem leu, ele já aprovou, tipo... Mas durante as filmagens eu tive uma certa retaliação, assim, quando eles perceberam que eu era um filme político, realmente, que viram um comitê lá todo pronto, sabe? Tipo, a casa que ele tinha emprestado já queria colocar dificuldade, o funcionário que trabalhava para a gente, local, né? A gente contratou muita gente local, fora a figuração em si, mas tinha uma parte da equipe técnica, assim, não técnica, mas que estava ajudando com gente de locação, essas coisas. E o prefeito, quando descobria que esse cara de Gravatado, trabalhava para o partido de oposição, já começava a criar problemas, sabe? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns pelo filme. Você tem 2 mundos ali em Gravatá, né? A zona rural e a cidade, né? E a zona rural, talvez ela mais evidente a ausência da água, mas outros bairros também ali sem água. Mas aí volta ao ponto da questão da honestidade do voto, né? Aquela resistência do assentamento se vender e o lado mais urbano já jogando o jogo, né? Se pudesse elaborar como que você trouxe isso, talvez, do documentário para a ficção, enfim, ou se é uma realidade mesmo. Não, é uma realidade. Tipo, a personagem Mariana, ela realmente existe na vida real e ela tá no filme e tá naquela reunião de reunião com o assentamento, a Dona Maria tá lá. Ela é que fala que vai voltar em Joel porque acredita no caixa. Então, realmente, assim, as pessoas da zona rural, eu escolhi, elas têm uma relação afetiva com a terra. Ela tem uma questão de pertencimento, né? O filme, o próprio nome Curral leva você a uma cultura secular
do sistema político brasileiro, né? Desde a época da República Velha, do café com leite e tal, você tem foi aí que iniciou, né, os currais eleitorais. E o filme tem um certo simbolismo que representa também a história do Brasil. Você pega assim a personagem Mariana, ela tem os traços indígenas, ela tem uma relação com a terra, ela tem essa questão de pertencimento, ela representa o Brasil indígena. Você pega o Rodrigo Garcia, que tem os traços europeus, ele representa essa colonização no Brasil, esse holandês no Brasil, português no Brasil, que veio para explorar, veio para colonizar o Brasil. E você tem o Tomás Aquino, que é o negro, que está sendo esmagado por esses dois universos, que representa o Brasil escravo, que está lá debaixo do sol, que está... Mas voltando à tua pergunta, realmente, existe essa relação afetiva com a terra, essa questão de pertencimento, existem pessoas que têm uma certa ideologia política, né, que não tem esse olhar pragmático, assim como o Caixa, mas essa resistência também tem na periferia. E a periferia também falta água, né? Você vê na casa de Caixa, falta água. Tipo, o que é que acontece em Gravatar? Eles chamam de rodízio. São 2 dias assim na abastecida de água, 800. 2 com 800. Bom, primeiro eu quero parabenizar, que eu achei o filme muito bom mesmo. Eu queria fazer mais uma pergunta mais dentro do processo criativo, como atriz, pessoa que escreve. Eu fiquei muito curiosa sobre essas cenas coletivas. Eu falo, nossa, quem será que é ator? Quem será que não é? Esse roteiro, é improviso? Quem que é essa fala? Quem que criou? Achei muito boa essas cenas coletivas. Fiquei curiosa saber como é que funcionou esse processo dessa parte. Não, é uma pergunta muito, muito boa mesmo, porque assim, desde o início, não foi, Fernando, que a gente estava, eu gostaria de fazer, eu tenho o desafio de fazer um filme documental, um filme realista, sabe, que tem assim, tanto é que Fernando, assim, quando começou a escrever, eu disse, Fernando, vamos para Gravatar, você precisa conhecer, você precisa se aproximar dessa realidade. Então essa concepção de ser um filme documental, um filme realista, ela veio desde o desenvolvimento do roteiro até a preparação de elenco. Tipo, o que foi que eu fiz? Eu fiz porque tem uma figuração, e essa figuração é da própria região e vive aquela realidade. E para mim era muito importante imprimir esses rostos, essas expressões, e trazer ela para o filme. Então, eu fiz René Guerra, que foi o preparador do elenco, ele teve esse grande desafio de trazer esse tom documental nos personagens também, na atuação. Então, as pessoas da região traziam esse tom documental para o filme, enquanto o elenco trazia esse tom mais de atuação assim, para os próprios personagens reais. E na estética do filme, eu também trabalhei a gente também trabalhou essa questão documental. Tanto é que a câmera solta, o filme é 100% câmera na mão e ela vai onde está a ação. Claro que a gente faz a decupagem, existe a preparação, tudo, mas ela ia na ação. Ela ia, tanto é que naquela reunião com a zona rural, com os cabos eleitorais, tipo, foi totalmente improvisado ali. Eu não esperava aquela reação da zona rural. E a gente chegou e conversando com o diretor de fotografia, disse, não, vamos pegar essa espontaneidade, vamos pegar esses rostos, vamos trazer essa energia para o filme. Então então esse tom documental do filme, desde da concepção até lá. E outra coisa, o roteiro, né? O roteiro era um guia, né? Eu falo assim que o filme, assim, 50% foi improvisação, né? E eu precisava, assim, para mim foi um desafio, mas eu acho que a gente alcançou esse... Não, eu acho que tem, principalmente nessa cena, né, que é maravilhosa, não tinha como, né? Como é que você vai escrever um negócio daquele? Não tem como, é muito bom, né? É aquela hora que ela fala, devia ser o contrário, que na verdade, né, ela queria dizer que quem devia ser o candidato era o Caixa. E como é que você vai escrever aquilo? É difícil, né? Não tem como. É muito bom. E eu acho que o Marcelo tinha uma coisa
conhecer tanto aquele universo, conhecer tanto aquelas pessoas e a dinâmica deles lá, que o filme naturalmente foi se abrindo para isso e as pessoas foram colocando as vozes delas e foram entrando e tal. E eu, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa... E o trabalho com o elenco, eu acho que tem uma coisa brilhante, que é tanto o trabalho do René quanto da Renata Roberto. Renata Roberto foi a pesquisadora de elenco, produtora de elenco, e ela trouxe muito as pessoas de lá. E é muito interessante você ver como o filme ganhou, o roteiro ganhou demais, né? Com as pessoas, como elas mexeram nas cenas, nas reações e tal. Então, acho que teve uma abertura muito grande tua que permitiu que o filme ficasse do jeito que ficou, né? Que eu acho que é muito potente por isso. E a gente estava fazendo uma coletiva hoje e uma coisa que eu falei assim, para mim, você está num set de filmagem com 60 pessoas, que eles fazem 3, 4 filmes por ano. Então as pessoas que estão comigo, todos eles são cineastas. Eles têm uma experiência assim, então eu estava absorvendo toda essa experiência deles no set. E isso deixou o filme mais orgânico, né? Trouxe esse tom mais realista também. Com certeza. Escuta, uma questão que eu acho bem interessante, o filme é muito sucinto, né? Ele é minimalista, num certo sentido. Tem só 85 minutos, né? É isso, né? E contar essa história imensa nesses 85 minutos. Foi um trabalho de edição, já havia essa preocupação desde o roteiro de fazer esse filme mais enxuto. Como foi construída essa direção? É o seguinte, é meu primeiro longa-metragem ficção e eu tenho uma limitação de orçamento. Então foi uma questão de orçamento e de orçamento, basicamente. Quer dizer que se tu tivesse direito e dinheiro, ia fazer um filme de 3 horas? Não, mas na realidade, assim, durante o roteiro, né, a gente sempre tentava diminuir o filme. Na verdade, Fernando me puxava, né? Puxava no tapete. Não, calma, vamos focar. Vamos... Eu acho que tinha uma coisa... Como o universo é muito rico, tinha, sim, possibilidade de abrir para... por exemplo, quem é aquela Lourdinha, quem é a Ciele, qual é que é a relação dela com o Caixa. E aí essas coisas, qual é que é a relação da Mariana com a Sandra, por que a Mariana é uma liderança. Então, assim, tem muitos mundos ali. E aí uma das discussões que a gente tinha que falava assim, cara, mas já é um mergulho numa coisa bastante particular, ao mesmo tempo que você pode se relacionar e entender que isso existe de várias maneiras no Brasil, mas tem uma peculiaridade, né, uma coisa peculiar de Gravatar, essa coisa da Suíça brasileira, e eu falava assim, tem que ter um guia pra gente. Então a gente, é o Caixa, então vamos no Caixa. E aí mergulha no Caixa, é Caixa, a vida do Caixa, como é que o Caixa vive essa eleição. Então a gente teve esse trabalho no roteiro e tinha justamente essa coisa, vontade de abrir outros mundos, a gente tinha, né? Assim, o caçapa e a penca de filho que o personagem fala na hora da reunião, a gente discutiu muito, será que a gente vai ter, será que não vai ter? Mas era isso, focar no personagem que importava, que seria o guia, né? Pra gente vivenciar essa história aí. Olha aqui, existe no cinema brasileiro, com Glauber, com Gustavo Dal, uma tradição de cinema político mesmo, né? Nesse sentido radical, não de pensar politicamente as coisas, mas de refletir sobre a política. Esses filmes, por exemplo, sei eu, Terra em Trânsito, O Desafio, coisa assim, foram uma inspiração, vocês conhecem ou nada disso? A minha inspiração é de toda a filmografia que eu assisto. Eu vou ser sincero, assim, eu não teve um filme específico. Eu disse, não, esse filme é sempre a principal referência para Curral. Eu não tinha, assim, minha referência era toda a filmografia que eu já assisti mesmo. E é isso. Não... Mas eu lembro, desculpa, uma coisa, por exemplo, um dos primeiros filmes que a gente discutiu não era da cinema brasileiro, mas, por exemplo, a gente discutia muito
abordagem dos neorrealistas na hora de pensar essa coisa de abrir o espaço para essa, né, situação social tomar a tela e tal. E o Marcelo, antes você falava muito dos Dardenne também, que era uma coisa que a gente discutia muito, aquele filme 2 Dias e uma Noite, a gente discutia muito. E essa coisa do Glauber, desse cinema político, eu acho que não tem como, né? Se fazer cinema no Brasil, passa por eles. Não tem, é impossível né? A gente não discutir. Não, falar que era Terra em Transe que nos orientava, não era necessariamente Terra em Transe. Mas hoje, vendo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, que vendo na tela grande, no cinema, putz, eu fiquei muito feliz de ver o filme, porque realmente eu falei, gente, a gente está, né, numa linha de discutir a política, olhar, né, ninguém tem resposta, eu não tenho resposta, se tiver, vocês me contam, né, mas que foi muito bom de ver, e eu acho que sim, acho que tá na gente, né, quando a gente fez o filme. Desculpa, tem um cineasta assim, que eu gosto muito também, que é o Gezanqui, que tem uma certa referência a ele, a questão do deslocamento, né? Gezanqui. Essa questão do deslocamento, né, da zona rural para a periferia, essa questão como a geografia humana vai se desenvolvendo. Então tinha essa referência do Gezanqui, mas é o que Fernando falou, assim, são filmes que eu gosto, que eu gostaria de fazer, mas não necessariamente eu quis fazer igual, foi minha principal referência. Legal. Pergunta. Boa noite, parabéns pelo filme, realmente muito bom, impressionada. Eu só queria fazer uma pergunta um pouco na linha do que ele estava falando sobre o cinema político, né? A gente vem com alguns filmes que parece que se encaixando muito bem no cenário político que a gente tem, apesar de já terem sido pensados há um tempo atrás, mas parece que cada vez mais eles ficam questionando tudo que a gente está passando hoje. Eu queria saber se, assim, apesar de Curral ser um descendente do seu documentário, né, e contar uma situação realmente bem específica de Gravatá, não específica de Gravatá em si, mas daquele ambiente, onde você acha que ele pode chegar a questionar a política que a gente está vivendo hoje e o que faz, se ele também vai ter esse papel de fazer a gente refletir, aí chegando num ano de eleição, principalmente no campo federal. Excelente. Como eu falo assim, Curral, ele é uma peça secular, né? É uma cultura política, é uma prática política que ele vem se repetindo até hoje. E desculpa, eu me perdi aqui na pergunta. Sim, como ele se relaciona hoje. Não, exato. Tem a questão ambiental. A água, ela mostra o nosso relacionamento com a natureza, ela representa nosso relacionamento com a natureza. Tem a questão do racismo, está presente na relação de Caixa e Joel. Tem a questão do machismo, ou seja, o personagem principal, Caixa, quando ele quer ir de encontro à estrutura partidária, à estrutura política, ele vai na personagem feminina, né? Tem a questão da polarização, que assim, hoje está muito mais acentuada, né? Então você vê, claro que essas cidades do interior geralmente só tem 2 candidatos, assim, elas são mais polarizadas assim que algumas capitais, mas hoje o Brasil está muito polarizado, né? Tem a questão da política nova, ou seja, na falta de discurso, né? Na falta de propostas. Eles se autotitulam outsider da política, né? Então isso está presente. Então tem várias questões assim que o filme dialoga hoje, mas é importante pensar que a gente escreve esse filme desde 2013. Então, quando a gente filmou, um dia depois da eleição, em 2018, foi o dia de filmagem. Eu até pensei, e agora, assim, como é que vai ser essa ressaca? Mas não, acho que isso serviu de motivação para fazer o filme, assim. Com certeza, e as questões permanecem atuais, né? O mais impressionante é isso. Queria também parabenizar o professor excelente e perguntar, queria que você
O filme ele foi para o Festival de Paris, Festival Brasileiro de Paris, e depois, a convite da vereadora, a gente exibiu o filme na França. E aquilo, assim, você na carência, né, você tem que analisar o filme como um microcosmo, né, tipo assim, a questão de sobrevivência. E você, na carência, você acaba vendendo seus direitos. Em outras proporções, eles vivem essa realidade também. Tipo, uma coisa, a gente estava na França, você pensa logo em Paris, mas Paris tem suas periferias também. Então, existe uma troca de favor, existe uma... Foi essa experiência que eu tive lá. Participasse também? Não. Bom, eu espero não bancar o velhinho safado, mas eu vou fazer uma pergunta. Principalmente nos filmes pernambucanos, se eu penso no Lírio, se eu penso no Kleber, tem uma sensualidade muito forte, né? E tem no teu filme também, né? Nós estamos falando de política, mas também estamos falando de uma política do corpo, não é só a água, né? Vocês conseguem racionalizar um pouco essa força erótica, digamos assim? Não posso falar do ponto de vista do cinema pernambucano, embora tenha feito um filme no Pernambuco e tal, mas eu acho que a gente discutia muito, o Marcelo já comentou isso, que tem uma série de relações de poder estipuladas no filme, e uma delas era essa relação do machismo do Caixa em relação à Mariana, né? E como ele, a gente discutia muito o fato dele não aceitar que ela tinha tido um caso de uma noite com ele, e que na verdade ela amava e tinha um relacionamento com uma mulher. Então, isso está muito no subtexto, né? E não é necessariamente discutir a sensualidade, mas é discutir sim essa política dos corpos. Então isso sim era uma coisa que a gente falava e era pauta, justamente porque como é que a gente ia abordar essa relação dele com ela. E ela vinha sempre a partir dessa relação de poder que ele estabelecia com ela e que ela não admitia e não admitiu. E você vê que no final tem 198 votos que ela e a namorada dela não venderam os votos. Então, essa questão da dominação, do machismo, é muito interessante, porque quando o Joel o esbofeteia, na sequência seguinte, ele está impondo a dominação à mulher, né? Cobrando o dinheiro, o macho. Tomou ali e desconta lá, né? É bem forte isso, né? É bem evidente, né? Essa construção. E eu acho que tem um momento no filme, né, Marcelo, que a gente discutia muito, que era a partir do momento em que aquela relação azeda, né, que é a relação do Joel com o Caixa, ela azeda naquele momento, que o Joel também se impõe, faz um comentário racista, você vê o Caixa desesperado, porque ele acorda para o lugar, fala, putz, na verdade eu sou um boneco aqui, né? E aí ele começa a tentar agir, se convencer de que não é aquilo, mas aí é tarde demais, né? E aí você pergunta, né, por que ele continua lá? Um cara existe nessa relação de preconceito com o Joel. Porque ele está numa posição de privilégio. Você numa cultura patriarcal, né, ele está numa situação de privilégio. Eu, particularmente, gostei muito daquele clima de final de mundo, né? Quando ele está lá em cima, vai se matar ou não, e aí o Joel e o prefeito, está todo mundo desestruturado. O filme sempre terminou ali, ou vocês alguma vez imaginaram 1 minuto a mais, 5 minutos a mais? Hein? Bastante. Eu vou dizer que o filme ele terminava muito próximo de como ele está, mas era um final mais fechado. E eu acho que o filme, a principal mensagem dele, ele é sobre a tomada de consciência. E eu acho que essa tomada de consciência tem que vir de cada um. Então o final do filme
transfere pra gente, que é como aquela frase que eu falei no começo do filme. O filme começa quando a luz do cinema acende, ou seja, vocês têm que levar o filme para casa e digerir ele. Como eu estou ainda, né, a gente, apesar de eu assistir, já ter assistido várias vezes, tudo, cada vez que eu assisto eu vou entendendo mais o filme, né? Escuta, vamos lá, porque eu já ia perguntar se a gente ia levar o filme para casa ou ia continuar debatendo. Vamos lá. Parabéns, Marcelo, parabéns, Fernando. Mais um filme pernambucano, marcando a história do cinema brasileiro e trazendo uma cidade pernambucana, né? Gravatá vai ficar conhecido agora no Brasil e no mundo. Eu fui lá buscar a história de Gravatá, porque eu não sou paraibano, né? Mas não conhecia Gravatá, e vocês estão trazendo a história de uma cidade não ficcional e traz a história de um político, né? O outro político. Fui ver lá o Joaquim Neto, foi eleito 3 vezes, foi preso depois. Eu queria saber se você mostrou esse filme para os gravatarenses, se o Joaquim viu e essa sua relação, porque é Gravatá, se sei lá, outras cidades pernambucanas também vivem e devem viver, claro. Então eu queria saber como é que chegou esse filme lá, ou como vai chegar, né? O que você acha da repercussão disso nessa cidade que você escolheu para retratar a sua história? Então, quinta-feira a gente vai ter uma apresentação, a pré-estreia do filme em Recife vai ser na quinta-feira, e a produção alugou 2 ônibus para trazer toda a figuração que participou do filme para ir para o cinema assistir a pré-estreia. Então aí é que eu vou ter esse feedback, essa resposta deles. Mas com certeza absoluta eu vou querer fazer uma exibição em praça pública, lá em Gravatá. Exatamente. Num documentário, eu não fiz exibição em praça pública, eu fiz a mesma coisa, assim, num festival de cinema, eu trouxe o pessoal para assistir o filme, né? Porque eu fiquei preocupado em ter uma certa retaliação do prefeito, sabe? Porque eu tenho que pegar os direitos de imagem da população quando eu fiz o documentário. Então eu já estava começando a ficar conhecido na cidade, então as pessoas começavam a me extorquir, então o político falava com um cara que tinha sido filmado, falava, não assine não, peça não sei o quê. Então já estava eu ali como cabo eleitoral, você quer alguém para assinar esse... Então eu fiz esse trabalho assim, de cabo eleitoral, então foi muito difícil assim, para exigir. Tanto é que eu tinha marcado de lançar o documentário em Recife, uma semana antes eu cancelei, porque eu fiquei preocupado assim, de ter algum problema de direito de imagem e tal. Mas no Curral com certeza eu vou querer fazer essa exibição em praça pública lá, porque vai ser maravilhoso. O filme, logicamente, se chama Curral, fala de currais eleitorais, de redutos eleitorais, mas eu confesso que eu fiquei meio filme pensando, vai ter gado no filme? E tem, né? Lá pela metade entra o gado para sacramentar a ideia do curral. Escuta, vocês têm mais alguma pergunta? Por favor. A presença das mulheres no filme é muito grande. Eu fiquei pensando isso, parecia maior que a noção masculina do filme, apesar dos 2, 3 protagonistas, como foi o José Dumont, serem homens, né? Mas a resistência é da Mariana, naquele grupo da zona rural, há muitas mulheres se colocando, e o que eu mais fiquei curioso é saber da personagem, daquela espécie de capanga do Silmara. Né? Como é que foi aquilo? Porque impressiona, né? Logo de cara, o filme inicia com ela já batendo e assim vai, né? Uma personagem muito atípica, né? Daquele mundo que em geral a gente espera o homem, né? O clássico jagunço, o capanga, como o personagem masculino, né? Queria que você falasse um pouquinho dela. Claro, assim, a experiência que eu tive no documentário, né? A gente se volta para o documentário porque eu morei em Gravatá há um tempo, né, filmando lá, então tive essa imersão. E é impressionante, tipo assim, o que é que acontece? Gravatá, a principal fonte de renda é a prefeitura, que emprega a população.
Se você não está na prefeitura, geralmente o homem da casa, ele vai para outra cidade, outro estado, procurar emprego e acaba abandonando a família. Então você acaba tendo mães tendo o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Então são mulheres fortes, né? Então esse foi um dos motivos. O outro motivo foi Fernando que deu a ideia, a personagem Mariana era um homem e Fernando deu a ideia de ser uma mulher. Então, você está falando da Silmara? Da Mariana. A Mariana, a gente tinha essa personagem que era um personagem masculino e era mais interessante que a liderança na zona rural tivesse com uma mulher, acho que justamente por um pouco essa ideia de que a resistência passava um pouco por essas mulheres que moram no campo, que organizam uma família, que ficam ali sozinhas, porque os caras saem para trabalhar e tal. Então a Mariana veio disso. A Silmara, o Marcelo acho que conheceu uma personagem lá que era um pouco essa capanga e que agia em prol do candidato. Eu adoro, eu acho que a atriz está muito bem. Eu adoro ela na cena. Principalmente aquela cena que ela dá um enquadro no caixa, no bar, que é totalmente surpreendente, assim, eu acho muito legal, eu gosto muito dela. Na realidade, assim, Silmara eu não conhecia, mas eu queria criar uma personagem que vivia naquele mundo perigoso, sabe? Que crescia-se dentro dessa cultura patriarcal, desse coronelismo. Então foi aí que essa mulher assim que não sabe lidar com seus sentimentos. Né? Você vê assim que ela não sabe seduzir. A maneira de tudo que ela tem é com a força. Ela usa a força para conseguir o que ela quer. Então foi assim que surgiu Silmara. Eu vou agradecer a todo mundo, nós estamos terminando, mas eu ainda quero fazer uma última pergunta. Eu podia fazer para ele lá fora, mas eu quero compartilhar com você. José Dumont é um ator extraordinário, é um cara, por exemplo, ele fez todos os filmes da Eliane Café e ela sempre diz que ele é incontrolável, que ele entra num set e toma conta. E pela primeira vez me deu a impressão que vocês conseguiram domá-lo, que ele está mais contido. O que foi? Eu sinto lhe dizer que ele não foi domado. Assim, como eu falei, o roteiro era um guia, né? Tipo assim, para mim, aquela cena do Zé Dumont foi praticamente toda improvisada. E quando eu vi que ele estava improvisando, ele gosta de falar, né? Ele fala naquela cena e durava 20 minutos. Ele disse, não corta, deixa, porque a gente já tinha a informação que queria, já tinha o diálogo que precisava, né? Então, assim, não, deixa aí, porque ele é muito bom. Ele tem, maravilhoso, assim, ele tem um conhecimento cinematográfico, assim, impressionante. Né? Então, ele é calado não, ele gosta de falar bastante, assim, mas como ele cresce na câmera, é impressionante. Com certeza. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Tá? Valeu.